Você já se perguntou por que algumas pessoas chegam aos 80 ou até 90 anos com lucidez, firmeza nas pernas e vontade de viver, enquanto outras, bem mais jovens, se sentem fracas, esquecidas e cansadas? O envelhecimento é inevitável, mas a forma como envelhecemos pode ser profundamente influenciada pelas nossas escolhas. No vídeo de hoje, vamos revelar quais são 4 vitaminas simples, baratas e essenciais que ajudam idosos a viverem mais e melhor. Mas antes de tudo, comenta aqui embaixo onde você está nos assistindo. É sempre uma alegria saber até onde nossa mensagem está chegando. E aproveita, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que cuida da sua saúde. Quando falamos de qualidade de vida na terceira idade, muita gente pensa em medicamentos, exames caros ou tratamentos complicados. Mas a verdade é que a base da longevidade está na nutrição. Isso mesmo, os alimentos certos, consumidos da forma certa, são como o combustível que mantém o corpo funcionando bem, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. O problema é que, com o passar do tempo, nosso corpo perde a capacidade de absorver certos nutrientes com a mesma eficiência. E aí, deficiências vão se acumulando em silêncio, trazendo sintomas que muita gente confunde com coisas da idade. Talvez você conheça alguém, ou você mesmo esteja passando por isso, que sente cansaço constante, dor nas pernas, dificuldade de se concentrar, tristeza sem motivo aparente. E se eu te dissesse que esses sinais, muitas vezes tratados com remédios, podem estar relacionados à falta de 4 vitaminas fundamentais? Estamos falando da vitamina D, vitamina B12, vitamina C e vitamina E. Todas elas têm papéis específicos no organismo e, quando estão em níveis adequados, funcionam como um verdadeiro escudo contra doenças, fraquezas e envelhecimento precoce. Mas não se preocupe, este vídeo não vai te encher de termos difíceis nem te indicar produtos caros. Pelo contrário, vamos falar com simplicidade, com o coração e com respeito à sua realidade. Vamos explicar o que cada vitamina faz no corpo, quais são os sinais da sua deficiência e como você pode incluí-las de forma natural no seu dia a dia. Também vamos contar histórias reais de superação e apresentar um plano prático que você pode começar hoje mesmo. Envelhecer não precisa ser doloroso, solitário ou limitado. Pode ser leve, lúcido e até surpreendente. E tudo começa por aqui. Vamos começar pela vitamina D, muitas vezes chamada de vitamina do sol. Ela é essencial para a saúde dos ossos, dos músculos e também do sistema imunológico. O que pouca gente sabe é que sem ela, o corpo não consegue absorver o cálcio corretamente. E isso significa ossos mais frágeis, maior risco de quedas e até dores persistentes que parecem não ter explicação. Mas a vitamina D vai além dos ossos. Ela também influencia o humor, o equilíbrio emocional e até a qualidade do sono. Quando falta, o corpo se sente mais cansado, a mente mais confusa e a disposição desaparece. O problema é que, com a idade, a pele perde a capacidade de produzir vitamina D com a mesma eficiência. E muitos idosos quase não tomam sol. Seja por medo da violência nas ruas, por dificuldades de locomoção ou simplesmente pela rotina dentro de casa, o resultado é o mesmo: deficiência de vitamina D. E o pior é que essa deficiência é silenciosa. Ela vai se instalando aos poucos até que o idoso começa a sentir dor nas articulações, fraqueza nas pernas, desânimo e até sintomas parecidos com depressão. E muitas vezes, ninguém desconfia que o verdadeiro problema é a falta de sol. A boa notícia é que corrigir isso é simples. Bastam 15 minutos de sol por dia, de preferência antes das 10 horas da manhã ou depois das 16 horas, com braços e pernas expostos e sem protetor solar nesse curto intervalo.
A luz do sol ativa a produção natural da vitamina D na pele. Se não for possível tomar sol todos os dias, suplementos acessíveis também podem ser usados, sempre com orientação médica. Um exame de sangue simples pode medir os níveis de vitamina D e indicar a necessidade de reposição. Ignorar essa vitamina é fechar os olhos para um dos pilares da saúde na terceira idade. Agora quero te fazer uma pergunta. Você tem tomado sol todos os dias? Ou conhece alguém que passa o dia todo dentro de casa sem ver a luz do sol? Escreve aqui nos comentários e aproveita para marcar aquela pessoa que precisa saber disso. Às vezes, um simples hábito como caminhar no quarteirão pela manhã pode ser o começo de uma grande mudança. E falando em mudanças, vamos conhecer agora a história da Dona Teresa, uma senhora de 74 anos que achava que a dor era parte da velhice, até descobrir que seu corpo estava, na verdade, pedindo socorro. Dona Teresa sempre foi uma mulher ativa. Criou 3 filhos sozinha, trabalhou como costureira a vida inteira e adorava caminhar no parque. Mas nos últimos anos começou a se sentir diferente. As pernas doíam ao menor esforço, sentia fraqueza para subir escadas e a memória parecia falhar. Começou a achar que era o peso da idade, que seu tempo já tinha passado. A família chegou a cogitar que ela estivesse entrando em depressão. Foi quando uma amiga do grupo de idosos sugeriu que ela fizesse um exame de sangue. O resultado surpreendeu a todos: níveis baixíssimos de vitamina D. Com orientação médica, Dona Teresa começou a tomar sol todos os dias por 15 minutos e iniciou a suplementação indicada. Em pouco mais de um mês, as dores nas pernas diminuíram. Voltou a dormir melhor, o humor melhorou e até a memória parecia mais clara. 2 meses depois, já estava passeando de novo no parque, sorrindo, contando histórias e costurando roupinhas para os netos. Eu achava que estava ficando velha, mas, na verdade, só estava com o corpo vazio de nutrientes, contou ela emocionada. Às vezes, o que a gente chama de velhice é só carência do básico, e é justamente esse básico que a gente precisa olhar com carinho. Vamos agora falar da vitamina B12, que é como a energia elétrica do nosso corpo. Ela atua no cérebro, nos nervos e no sangue. Sem ela, tudo parece desligar aos poucos. Os sintomas da falta de B12 são traiçoeiros. Começam com esquecimentos bobos, dificuldade de concentração, sensação de formigamento nas mãos e nos pés, cansaço inexplicável. E muitas vezes são confundidos com Alzheimer, estresse ou até depressão. Mas a verdade é que a deficiência de B12 é comum em idosos e tem tratamento. O corpo precisa de ácido gástrico para absorver a B12 dos alimentos, e com o passar dos anos, essa produção vai diminuindo. Além disso, muitos idosos tomam medicamentos que reduzem a acidez do estômago, o que atrapalha ainda mais essa absorção. Quem passou por cirurgia bariátrica ou tem restrições alimentares também está mais vulnerável. E como os sintomas aparecem devagar, pouca gente percebe. A boa notícia é que a reposição de B12 costuma ser simples. Pode ser feita com comprimidos ou injeções, dependendo da gravidade. E o efeito costuma ser perceptível rapidamente. É como acender a luz de novo. Você já ouviu alguém dizer que está ficando meio lesado, meio desligado, ou que não tem mais energia nem para levantar da cama? Muitas dessas frases são ditas com humor ou resignação, mas escondem um alerta sério. A falta de vitamina B12 afeta diretamente a vitalidade do corpo e da mente. Sem ela, o cérebro perde agilidade, os nervos ficam comprometidos e o corpo inteiro começa a operar em modo lento. Algumas pessoas relatam que esquecem o que iam fazer no meio do caminho, que têm dificuldade para se concentrar na leitura ou se sentem desligadas do que está ao redor. Não é frescura, não é preguiça, é uma mensagem silenciosa do organismo.
E foi exatamente o que aconteceu com o seu Ernesto, um senhor de 78 anos, viúvo, aposentado e apaixonado por palavras cruzadas. Ele sempre teve uma mente ativa, gostava de conversar, contar piadas e acompanhar as notícias do jornal. Mas nos últimos tempos, começou a esquecer palavras simples, trocava nomes dos netos e já não tinha ânimo nem para ligar a televisão. A filha, preocupada, marcou uma consulta com um geriatra que solicitou um exame específico de vitamina B12. O resultado: deficiência severa. Com a suplementação certa, em poucas semanas, seu Ernesto voltou a sorrir, a fazer suas palavras cruzadas e a brincar com os bisnetos. Disse que se sentia ligado de novo. Histórias como essa mostram que nem todo esquecimento é natural e que a falta de energia mental pode ser revertida com um olhar atento e afetuoso. A B12 está presente em alimentos de origem animal, carne, ovos, leite, queijos. Mas mesmo quem consome esses alimentos pode ter deficiência se o organismo não estiver conseguindo absorver bem. Por isso, o acompanhamento médico e os exames são fundamentais. E aqui vai um lembrete importante: não se automedique. A reposição de vitamina B12 deve ser feita com orientação, pois cada caso tem uma necessidade específica. E mais importante do que repor é entender por que ela estava em falta. Agora vamos para a terceira vitamina da nossa lista, a vitamina C. Ela é uma verdadeira heroína na defesa do organismo. Atua como antioxidante, fortalece o sistema imunológico, ajuda na formação de colágeno e acelera a cicatrização. Para os idosos, ela é especialmente valiosa porque combate infecções respiratórias, reduz inflamações e ainda protege o coração. A deficiência de vitamina C pode causar sangramentos na gengiva, feridas que demoram a cicatrizar, resfriados frequentes e até dores articulares. E o mais incrível, ela está em frutas simples, acessíveis e saborosas que fazem parte da nossa rotina, ou pelo menos deveriam fazer. A vitamina C está presente em alimentos como acerola, laranja, goiaba, caju, limão, kiwi, morango e até no pimentão vermelho. Uma única acerola tem mais vitamina C do que 10 laranjas. Mas, infelizmente, muitas pessoas preferem um refrigerante ou suco industrializado no lugar de uma fruta natural. E isso é um erro, comum e perigoso. A indústria substituiu o natural pelo prático, mas o corpo não reconhece conservantes como nutrientes. O resultado é um organismo cada vez mais inflamado, mais exposto a doenças e menos resistente. Por isso, o ideal é que todo idoso consuma ao menos uma fruta rica em vitamina C por dia. A vitamina C também é importante para a produção de colágeno, que mantém a firmeza da pele, fortalece os vasos sanguíneos e protege as articulações. Quando há deficiência desse nutriente, a pele perde o brilho, surgem hematomas com facilidade e o corpo demora mais para se recuperar de qualquer ferimento ou cirurgia. E olha que interessante, ela também melhora a absorção do ferro, especialmente o ferro vegetal, presente no feijão, na lentilha e nos vegetais de folhas verdes escuras. Ou seja, comer um prato de arroz e feijão com uma laranja de sobremesa é muito mais do que um costume. É uma combinação inteligente para a saúde. E foi justamente isso que transformou a vida da dona Celina, de 82 anos. Ela sempre foi vaidosa, mas começou a perceber que a pele estava ficando mais ressecada, os cabelos mais fracos e as feridas da perna não cicatrizavam como antes. Passou por vários médicos, usou pomadas, cremes, mas nada resolvia. Foi então que uma nutricionista comunitária perguntou como estava a alimentação dela. Descobriram que, por praticidade, ela havia deixado de consumir frutas e verduras, vivia de pão, café e comida pronta. Com o incentivo da família, voltou a comer frutas diariamente. Um mês depois, sua pele já mostrava sinais de melhora, as feridas cicatrizaram e ela voltou a andar com mais segurança.
A história da Dona Celina é um exemplo claro de como pequenas mudanças na rotina podem trazer grandes resultados. E agora, vamos falar de uma vitamina que quase ninguém lembra, mas que é essencial para o coração, a circulação e até para a aparência da pele: a vitamina E. Ela é um poderoso antioxidante que combate o envelhecimento precoce das células e protege os tecidos do corpo contra os danos causados pelos radicais livres. Em outras palavras, ela ajuda o corpo a envelhecer mais devagar. E o melhor, também pode ser encontrada em alimentos simples e acessíveis. A vitamina E atua em diversas áreas do organismo. No sistema cardiovascular, protege os vasos sanguíneos contra o enrijecimento e o acúmulo de placas de gordura. Isso reduz o risco de pressão alta, infartos e AVCs. No sistema neurológico, melhora a oxigenação cerebral, favorecendo a memória, a atenção e até o humor. E na pele, seus efeitos também são visíveis. Mais elasticidade, menos manchas, menos ressecamento. Pessoas que consomem regularmente essa vitamina costumam notar que a pele fica mais macia, com menos irritações e com aparência mais jovem. Ela é um cuidado invisível, mas valioso. Além disso, a vitamina E melhora a fluidez do sangue, o que significa melhor circulação e menor risco de coágulos. Isso é especialmente importante para idosos que passam muito tempo sentados ou que têm mobilidade reduzida. E como ela também atua como anti-inflamatório natural, ajuda a amenizar dores articulares e musculares. Ou seja, é uma vitamina que contribui para que o corpo funcione de forma mais harmoniosa, equilibrada e protegida. E o melhor de tudo, está presente em alimentos que cabem no bolso e no prato. Não precisa de remédio caro nem de receita milagrosa. Você encontra vitamina E em sementes de girassol, castanha do Pará, amêndoas, óleo de girassol, azeite de oliva, abacate e até em alguns vegetais verdes escuros. Uma colher de sementes por dia ou um punhado de castanhas no lanche da tarde já é suficiente para manter bons níveis dessa vitamina. Mas vale lembrar, como ela é uma vitamina lipossolúvel, precisa estar associada a algum tipo de gordura boa para ser bem absorvida. Por isso, prefira consumir essas fontes junto com azeite ou outros óleos vegetais de qualidade. E evite frituras e gorduras ruins, que anulam os benefícios. E se você chegou até aqui, talvez esteja pensando: mas eu como bem, tomo sol e mesmo assim me sinto cansado, sem disposição. Isso pode estar relacionado à forma como o seu corpo está absorvendo os nutrientes. Não basta comer. É preciso que o intestino esteja funcionando bem, que a flora intestinal esteja equilibrada e que os alimentos estejam sendo combinados da forma certa. Nos próximos parágrafos, vamos falar sobre a importância da saúde digestiva para que essas 4 vitaminas, D, B12, C e E, realmente tragam o efeito que prometem. Porque sem um solo fértil, nenhuma semente floresce. O intestino é o órgão responsável por absorver os nutrientes dos alimentos. Ele é como um filtro. Tudo o que você come passa por ele. E é ali que as vitaminas e minerais entram na corrente sanguínea. Mas, com o passar dos anos, o intestino vai perdendo eficiência. As vilosidades intestinais, estruturas que captam os nutrientes, ficam achatadas. A flora intestinal se desequilibra. E o uso frequente de medicamentos como antiácidos, antibióticos e anti-inflamatórios piora ainda mais esse cenário. O resultado? Mesmo comendo bem, o corpo não consegue aproveitar o que recebe. E é aí que começam os sintomas silenciosos: cansaço que não passa, inchaço, gases, fezes ressecadas, alterações no humor e até falhas na memória. Tudo isso pode estar ligado a um intestino que não está funcionando direito. É como tentar abastecer um carro com o tanque furado. Por isso, cuidar da saúde intestinal é um passo fundamental para garantir que as vitaminas D, B12, C e E
façam efeito. Isso inclui consumir alimentos ricos em fibras, beber bastante água, evitar ultraprocessados e, se necessário, usar probióticos com orientação profissional. As fibras estão presentes em frutas com casca, legumes, verduras, aveia, sementes e grãos integrais. Elas ajudam a regular o trânsito intestinal, alimentam as bactérias boas do intestino e favorecem a eliminação de toxinas. A água é essencial nesse processo. Sem ela, as fibras não funcionam e o intestino trava. Por isso, é importante manter uma ingestão de líquidos constante ao longo do dia, mesmo que você não sinta sede. O ideal é beber pequenos goles com frequência e observar se a urina está clara. Esse é um bom sinal de hidratação. E não podemos esquecer da combinação correta dos alimentos. Por exemplo, a vitamina D, assim como a E, só é bem absorvida se houver gordura boa na refeição. Já a vitamina C ajuda a absorver o ferro dos vegetais. Por outro lado, café e chá preto atrapalham essa absorção quando consumidos logo após as refeições. São detalhes simples, mas que fazem toda a diferença na absorção de nutrientes. Saber montar o prato com inteligência é tão importante quanto escolher bons alimentos. E isso não exige luxo nem sofisticação, exige apenas informação e atenção. Vamos imaginar agora o seu corpo como uma grande árvore. As vitaminas são como a água e os nutrientes que ela recebe pelas raízes. Mas se o solo estiver seco, compactado ou contaminado, de nada adianta jogar mais água. A árvore continuará murchando. É assim também com o nosso organismo. Se o intestino, esse solo interno, não estiver saudável, os melhores alimentos ou suplementos não surtirão o efeito desejado. Por isso, antes de pensar em aumentar a dose de vitaminas, talvez seja o caso de olhar com carinho para o seu sistema digestivo. Será que ele está preparado para receber o que você está oferecendo? Muitas pessoas, ao corrigirem problemas intestinais simples, como constipação ou desequilíbrio da microbiota, relatam melhoras significativas na energia, na clareza mental e até no humor. Isso acontece porque o intestino também participa da produção de neurotransmissores, como a serotonina, responsável pela sensação de bem-estar. Ou seja, um intestino saudável favorece não apenas o corpo, mas também a mente. É como se o equilíbrio digestivo abrisse as portas para que tudo o que é bom realmente entre e nutra, física, mental e emocionalmente. Agora, que já exploramos profundamente o papel das 4 vitaminas principais, D, B12, C e E, e entendemos a importância do intestino, vamos conversar sobre outros nutrientes que complementam e potencializam a ação dessas vitaminas. Entre eles, 3 merecem destaque especial: magnésio, zinco e selênio. Eles não apenas ajudam na absorção e na ação das vitaminas, como também protegem o coração, os músculos, o cérebro e o sistema imunológico. E assim como as vitaminas, esses minerais também podem ser obtidos por meio de alimentos simples e acessíveis. O magnésio participa de mais de 300 reações no corpo humano. Ele ajuda a regular o ritmo do coração, melhora a função muscular, combate cãibras e ainda contribui para um sono mais profundo e restaurador. Além disso, o magnésio é fundamental para a ativação da vitamina D no organismo. Ou seja, mesmo que você tome sol ou use suplemento, se estiver com pouco magnésio, a vitamina D pode não funcionar como deveria. Esse mineral está presente em alimentos como banana, abacate, aveia, sementes de abóbora, espinafre, couve e leguminosas como o feijão. Basta incluir um pouco de cada um deles na rotina e o corpo agradece com mais energia e equilíbrio. O segundo mineral complementar é o zinco, que tem papel central na imunidade, na cicatrização e até na recuperação muscular.
Sem ele, o corpo demora mais para reagir a infecções. As feridas custam a cicatrizar e os sentidos do paladar e do olfato ficam comprometidos. Para os idosos, a falta de zinco pode se traduzir em infecções recorrentes, perda de apetite e uma sensação de fraqueza generalizada. O zinco também protege a integridade da pele e das mucosas, que são as primeiras barreiras naturais do corpo contra vírus e bactérias. Alimentos como carne vermelha magra, frango, grão de bico, castanha de caju e sementes de abóbora são boas fontes desse mineral poderoso. Já o selênio, apesar de ser necessário em pequenas quantidades, exerce uma função vital no corpo. Ele atua como antioxidante natural, protegendo o cérebro e o coração contra o envelhecimento precoce. Pesquisas indicam que sua deficiência pode estar associada ao aumento do risco de doenças degenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson. Além disso, o selênio auxilia o funcionamento da tireoide, regula o metabolismo e influencia diretamente a disposição e o humor. Uma simples castanha do Pará por dia já é suficiente para garantir a dose recomendada, ou seja, um gesto minúsculo com um impacto imenso. Todos esses nutrientes, vitaminas e minerais formam uma rede de proteção e regeneração dentro do corpo. Sozinhos já são poderosos, mas juntos atuam de maneira integrada, como uma equipe. E para que essa equipe funcione bem, é preciso que o campo de trabalho esteja em boas condições. Por isso, cuidar da alimentação, da digestão e do estilo de vida é o que garante que tudo funcione como deve. E é aí que entra outro ponto fundamental: a rotina diária do idoso. Porque não adianta só comer bem se o corpo não se movimenta, se não toma sol ou se vive sob estresse constante. Você sabia que caminhar por 20 minutos por dia pode melhorar a absorção de nutrientes, reduzir inflamações, fortalecer os ossos e até melhorar a digestão? O movimento ativa a circulação, oxigena os órgãos e favorece o funcionamento do intestino. E se essa caminhada for feita sob a luz do sol, melhor ainda. O corpo produz vitamina D e a mente libera serotonina, o hormônio do bem-estar. Por isso, o ideal é que, mesmo com limitações, o idoso inclua momentos de movimento e de luz natural na sua rotina. Não precisa ser na academia, nem com grandes esforços. Uma volta no quarteirão, cuidar das plantas ou sentar na varanda já faz diferença. Além do movimento, outro fator que influencia diretamente a saúde do idoso é a qualidade do sono. Dormir mal afeta a regeneração celular, o equilíbrio hormonal, a função cerebral e até a imunidade. E é durante o sono profundo que o corpo realiza reparos internos, reorganiza memórias e estabiliza o humor. Quando o sono é interrompido, curto ou superficial, mesmo com uma boa alimentação, o corpo não consegue usar os nutrientes com eficiência. É como tentar abastecer um carro com o tanque rachado. Por isso, dormir bem é tão importante quanto comer bem. À luz do sol, a alimentação rica em triptofano, presente na banana, aveia e leite, a redução da cafeína à noite e o uso de chás calmantes como camomila e melissa podem ajudar muito a regular o sono. E aqui vale um lembrete: a melatonina, hormônio do sono, só é produzida corretamente quando o corpo recebe luz natural durante o dia. Ficar o dia todo dentro de casa, sob luz artificial, desregula esse processo. Então, mais uma vez, a exposição ao sol mostra-se como um hábito simples, barato e extremamente eficaz para o bem-estar do idoso. Outro ponto essencial é o apoio emocional. A saúde mental na terceira idade influencia diretamente o estado físico. Muitos sintomas atribuídos à idade, como dores, falta de energia, confusão mental ou isolamento, são agravados pela solidão, pela falta de estímulos e pelo sentimento de inutilidade.
E isso pode sim afetar a forma como o corpo absorve os nutrientes, reage aos tratamentos e se fortalece. Por isso, incluir o idoso na rotina familiar, conversar, ouvir suas histórias, estimular sua participação ativa na vida doméstica, são formas de saúde invisível que fazem toda a diferença. E já que estamos falando de envolvimento, eu quero te convidar a deixar aqui, nos comentários, qual dessas dicas você vai colocar em prática primeiro? Pode ser a fruta rica em vitamina C, os 15 minutos de sol pela manhã ou aquela caminhada curta no fim da tarde. Compartilhe sua decisão, porque ela pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. E se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continua recebendo conteúdos que cuidam da sua saúde de forma simples, humana e acessível. Vamos agora recapitular as 4 vitaminas que transformam a vida dos idosos. A vitamina D fortalece ossos, músculos e imunidade. Ela pode ser obtida com exposição diária ao sol por 15 minutos ou por meio de suplementação indicada por um profissional. A vitamina B12 protege os nervos, clareia a mente, evita formigamentos e melhora a memória. Está presente em alimentos de origem animal, mas sua absorção diminui com a idade. Por isso, o exame e a reposição orientada são essenciais. Já a vitamina C é o escudo da imunidade, ajuda na produção de colágeno, melhora a cicatrização e pode ser encontrada nas frutas do dia a dia. E a vitamina E, por fim, é a guardiã do coração e da pele. Combate o envelhecimento e melhora a circulação. Com essas 4 vitaminas em níveis adequados, o corpo se reorganiza, se reestrutura, se defende. Mas lembre-se, elas funcionam melhor quando estão integradas a uma rotina de cuidados reais. De nada adianta tomar um suplemento se o intestino está travado, se não há movimento, se a água não é ingerida ou se o prato é feito de ultraprocessados. O corpo humano é inteligente, mas precisa ser respeitado. E o respeito começa no autocuidado. Não espere por uma crise para agir. Comece com um passo, com um ajuste, com uma escolha. E siga com carinho. E como colocar tudo isso em prática? Com um plano simples, direto e eficiente, que pode ser iniciado hoje mesmo, sem pressa, mas com consistência. Vou te apresentar agora um plano de 3 passos que resume tudo o que aprendemos até aqui. Passos que cabem em qualquer rotina, em qualquer realidade e que têm impacto profundo na saúde do corpo e da mente. Porque viver mais é bom, mas viver bem é o que realmente importa. Então pega um papel e anota, ou salva esse vídeo para rever sempre que precisar. Passo 1. Inclua uma fruta rica em vitamina C no seu café da manhã ou lanche da tarde. Pode ser goiaba, acerola, laranja, caju ou até um suco natural. Passo 2. Tome sol diariamente por pelo menos 15 minutos, com braços e pernas expostos, de preferência nas primeiras horas da manhã ou no fim da tarde. Passo 3. Acrescente no seu dia um punhado de sementes ou castanhas, como castanha do Pará, amêndoas ou semente de girassol. E, se possível, um fio de azeite extra virgem na salada. São gestos simples, mas são sementes de longevidade que você planta todos os dias. Agora, talvez você esteja pensando, mas será que essas coisas simples funcionam mesmo? A resposta é sim, desde que feitas com regularidade, com atenção e com propósito. O corpo não muda do dia para a noite, mas responde com gratidão ao cuidado diário. Muitos idosos que hoje caminham sozinhos, têm autonomia e mantêm a mente lúcida, são justamente aqueles que cultivaram esses hábitos por anos. Não esperaram pelo susto, não esperaram adoecer. Começaram com pequenos ajustes e colheram grandes resultados. E o melhor momento para você começar também é agora. E caso você esteja cuidando de um pai, uma mãe ou um avô, saiba que você tem um papel fundamental nessa jornada.
ensinar, preparar uma fruta, convidar para tomar sol, acompanhar em uma caminhada, sentar junto na hora do almoço. Esses gestos são mais do que cuidados, são demonstrações de amor. E o amor, quando se transforma em rotina, tem o poder de curar. Se cada família dedicar um pouco de tempo para educar e acompanhar seus idosos, teremos uma sociedade mais saudável, mais forte e muito mais humana. Porque ninguém envelhece sozinho e ninguém deveria envelhecer esquecido. Além disso, realizar avaliações nutricionais periódicas é uma atitude essencial. Muitas deficiências de vitaminas e minerais são silenciosas e só aparecem nos exames. Um simples exame de sangue pode mostrar se há falta de vitamina D, B12, ferro, ácido fólico, magnésio ou zinco. Também ajuda a identificar alterações na tireoide ou nos rins, que interferem na forma como o corpo utiliza os nutrientes. Não espere por sintomas graves para investigar. A prevenção é sempre mais barata, mais leve e mais eficaz do que o tratamento tardio. E, por fim, um lembrete importante: não inicie suplementação por conta própria. Cada corpo é único. O que faz bem para um pode não ser o ideal para outro. O excesso de ferro pode sobrecarregar o fígado. O uso indevido de cálcio pode calcificar artérias. E até vitaminas em excesso podem causar desequilíbrios sérios. Por isso, a orientação profissional é o melhor caminho. A boa nutrição começa no prato, mas pode ser ajustada com orientação certa, exames atualizados e escuta atenta do corpo. Porque o verdadeiro cuidado não é exagerado, é equilibrado, consciente e respeitoso. Cuidar da saúde na terceira idade é como cuidar de um jardim que levou décadas para florescer. É nesse momento que ele precisa de mais atenção, mais luz, mais água, mais carinho. As vitaminas que falamos hoje, D, B12, C e E, são como nutrientes para esse jardim. Sem elas, as flores murcham, o solo seca e tudo perde a vitalidade. Mas com elas, tudo se renova. E o corpo volta a responder, a energia retorna, a mente clareia e até o ânimo renasce. E o mais bonito disso tudo é que nunca é tarde demais para começar. O corpo sempre agradece o cuidado, mesmo que tardio. Não pense que envelhecer bem é privilégio de poucos. É uma conquista construída com gestos simples e diários. O idoso que caminha com firmeza, que conversa com lucidez, que vive com autonomia, provavelmente é alguém que plantou bons hábitos ao longo da vida. Mas mesmo quem não começou cedo, pode recomeçar agora. Porque o envelhecimento não é um ponto final, é uma nova etapa da vida, cheia de possibilidades. E se ela for vivida com consciência e cuidado, pode ser uma das fases mais ricas, profundas e gratificantes de todas. Então pare por um instante e se pergunte: como está o seu corpo hoje? Como está a sua mente? Como está a sua rotina? Será que está faltando sol, frutas, movimento, água? Será que você tem escutado os sinais do seu corpo? Se a resposta for não, não se culpe. Mas decida que a partir de hoje isso vai mudar. Comece com um passo, uma fruta, uma caminhada, um copo de água a mais. Um abraço em quem você ama. E amanhã, repita. E depois de amanhã também. Porque é assim, repetindo o que faz bem, que o corpo floresce. Mesmo depois dos 60, dos 70, dos 80. E antes de irmos para os últimos parágrafos, eu quero te pedir mais uma vez. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser sua mãe, seu avô, seu vizinho ou aquele amigo que vive dizendo: "Tô cansado demais". Esse vídeo pode ser a porta de entrada para uma mudança de vida. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui, a gente fala com cuidado, com verdade e com respeito. Porque a saúde do idoso merece ser tratada com dignidade. E informação de qualidade pode ser tão poderosa quanto um remédio.
Chegamos a um ponto importante da nossa conversa. A força não está apenas nas pernas, mas nas decisões que tomamos todos os dias. Comer com atenção, se mover com leveza, dormir com qualidade, tomar sol, se hidratar, rir, se conectar com as pessoas, tudo isso alimenta o corpo de dentro para fora. As vitaminas que abordamos são peças fundamentais, sim, mas elas são parte de um conjunto maior chamado vida com propósito. E viver com propósito é não se entregar à rotina automática, é escolher cuidar de si mesmo, mesmo quando o mundo parece esquecer. E se você é idoso, saiba que você ainda tem muito a oferecer. Sua história, sua presença, sua sabedoria fazem falta no mundo. Não aceite a ideia de que envelhecer é desaparecer. O seu corpo pode estar mais lento, mas seu valor segue intacto. E cuidar de si é também um ato de resistência. É dizer, eu ainda importo, eu ainda quero viver bem. E se você é familiar, cuide com amor, mas também com escuta. Pergunte, convide, oriente, mas acima de tudo, valorize. O cuidado verdadeiro não infantiliza. Ele respeita, acompanha e fortalece a autonomia. Lembre-se de que essas 4 vitaminas não são apenas substâncias bioquímicas. Elas são pontes para um envelhecimento mais digno, mais lúcido e mais leve. Elas atuam no corpo, mas também refletem na autoestima, no humor, no convívio social. Porque um idoso que se sente bem caminha com mais segurança. Um idoso com memória ativa se sente mais útil. Um idoso sem dor tem vontade de viver. E no fim das contas, é isso que todos nós queremos: viver com menos limitações e mais liberdade. E isso, como vimos aqui, é possível. E começa no prato. Nosso desejo com esse conteúdo é que ele chegue até onde mais precisa, que seja assistido por quem já desistiu de melhorar e por quem cuida de alguém todos os dias sem saber por onde começar. Porque a saúde não está apenas nas clínicas e nas farmácias. Ela também está na informação que transforma, na orientação que acolhe e na decisão de fazer o básico bem feito. Se esse vídeo cumpriu esse papel com você, não guarde só para si. Faça ele circular. Ajude outras pessoas a redescobrirem a energia que ainda vivem dentro delas. Às vezes, um vídeo salva um dia, e um dia bem vivido pode salvar uma vida. Agora sim, vamos encerrar esse vídeo com uma mensagem de esperança e responsabilidade. A terceira idade não é um fim, é um novo começo. E esse começo pode ser mais leve, mais saudável e mais feliz se for construído com consciência. Não espere resultados milagrosos. Espere progresso. Espere melhora. Espere momentos em que você vai perceber que acordou com menos dor, com mais disposição, com vontade de sair de casa ou de relembrar histórias antigas com clareza. Isso é saúde de verdade. Isso é viver bem e viver com dignidade. E para facilitar a sua jornada, anote esse resumo final. Coma diariamente frutas ricas em vitamina C, como acerola, goiaba ou laranja. Tome sol todos os dias por pelo menos 15 minutos com braços e pernas expostos. Inclua castanhas, sementes e azeite no seu dia a dia para absorver melhor as vitaminas lipossolúveis. Faça uma avaliação nutricional pelo menos uma vez por ano para checar níveis de vitamina D, B12 e minerais essenciais. Caminhe sempre que possível, mesmo que por 10 minutos, e priorize seu sono e seu bem-estar emocional. Esse é um plano realista, simples, sustentável e transformador. Agradecemos do fundo do coração por ter ficado com a gente até aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, comente aqui embaixo com a frase: "Eu escolho cuidar de mim". Isso nos mostra que você está comprometido com sua saúde e inspira outras pessoas que lerem os comentários. E claro, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você ajuda a manter esse canal vivo, útil e acessível a quem mais precisa. Toda semana,
Novos vídeos com orientações, histórias e dicas práticas para envelhecer com mais autonomia, menos dor e mais alegria. Porque no fim das contas, o que mais importa é isso: viver com qualidade, com clareza, com liberdade. A idade vem para todos, mas o modo como a recebemos faz toda a diferença. Que você possa viver seus próximos anos com mais consciência do seu valor, com mais amor por si mesmo e com o cuidado que você merece. A vida é feita de escolhas e você acaba de fazer uma das melhores. Muito obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, com saúde, com carinho e com esperança no peito.